das 12. Para comentar o grife, já passamos o microfone para o nosso irmão Cláudio. Cláudio dará sempre esse estudo, esse evento, para conhecermos um pouco mais a palavra do Senhor nosso Deus. Aleluia. A paz do Senhor Jesus para a igreja. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aos nossos estudos. Continuar crescendo na graça e no conhecimento do nosso único Senhor e suficiência do Senhor. Deixa eu tomar assento, tá? Esqueci de falar. Deve ser eu. Sou eu. Presbiterona, se você pediu 2 folhas, estão aqui suas 2 folhas. Meus irmãos, nós vamos continuar naquela página que a gente estava. E os irmãos receberam na última aula que a gente teve aqui, essa folhinha aqui. Uma folhinha solta, escrito inferno, tá? Eu vou querer ela de volta porque eu trouxe ela completa. Agora a lição está toda aqui. Eu pensei que a gente ia entrar aí, mas não deu. Então vocês me devolvam. Essa fininha aí, por favor. E o presbítero, por gentileza, redistribua. Por favor, por gentileza. Irmãos, ainda na apostila antiga, tá? A gente vai estar na antiga ainda, tá? A gente está na antiga ainda. Essa daí é um complemento para hoje, mas a gente está naquela que a gente terminou falando sobre exegese, tá? A gente terminou, você lembra? A gente terminou aqui, ó, tá escrito em azul. Tá escrito em azul. Vamos lá? Aí o irmão pega, suas duas que você não pediu extras, Mateus, e esse daqui distribui entre os irmãos. Tá? Irmãos, olha só, esse daqui, tá? Aquela antiga, aquela antiga, isso, Essa é a primeira lição, a primeira? É a primeira apostila, tá? A gente vai entrar nessa segunda aí, mas eu quero terminar um pouco essa daqui, ó. Tá faltando aqui, ó, um pouco mais sobre exegese. A gente falou nessa página aqui, ó, 4 de 5. Se vocês acham aí. Não é nessa aí não, pastor. Não é nessa aí não. Essa aí é nova. É na antiga, é na outra. Não. Essa daqui, ó. Tem essa capinha aqui, ó. Irmão, você não passa tudo, irmão? Isso, lá. Na outra, a primeira, Zé. O pastor está sem, o prefeito Anderson. O pastor está sem. Não, é essa daqui, ó, pessoal. É essa daqui. Atrás. Aí a gente vai pegar a penúltima página aí, ó. Penúltima página, tá? É aquela outra apostila, vai não. Isso, essa daí, isso, vira aí essa página assim aí. Não, a primeira, só a primeira, só tem uma folha. Aí, gardão, glória a Deus. Um pouco mais sobre exegese. Estamos na página? E embaixo está escrito 4 de 5. Ok? É assim mesmo. É assim mesmo. É bem assim. Não é essa apostila não. É a que ele está na mão, não é essa que ele está não. Não, essa aí eu entreguei hoje. Essa que eu entreguei hoje. É a antiga, é aquela outra. Isso aí é pra gente sacudir, tirar poeira, fazer a bagunça, arruma, igual o ônibus quando dá uma freada, né? Aí todo mundo, a coisa se agita, né? Um pouco mais sobre exegese. Vamos ver um pouco mais e a gente vai dar uma paradinha nessa e vai partir para essa outra que a gente fez. Ok? Quem já viu isso aqui, ó, sobre amor, né? Que lá em João é ágape filho, a nossa tradução traduz tudo por amor. Então o que a gente está mostrando aqui para os irmãos? Que a nossa tradução, que a Bíblia tem mais a dizer do que a gente está lendo. Essa é a ideia. Essa matéria, essa ciência, exegese, ela quer mostrar para você que você está lendo, mas você pode ir um pouco mais fundo, você pode ir um pouco mais profundo, você pode extrair
ensinamentos naquela palavra. Porque às vezes você olha, lê, passa e passa desapercebido, mas ela tem muito para nos ensinar, muito para falar com a gente. Então, um pouco mais sobre exegese vai falar o seguinte, que a exegese é um estudo cuidadoso e sistemático da Escritura para descobrir o significado original que foi pretendido. Ok? É aquela situação, né? O que o autor quis dizer quando ele escolheu essa palavra? O que o Espírito Santo queria dizer quando inspirou o autor a escolher esta palavra aqui, especificamente essa palavra? Porque muitas vezes tem um grande pregador pentecostal do Brasil, um dos mais conhecidos do mundo, que ele usou a ciência da língua portuguesa chamada semântica para dizer que numa determinada passagem da Bíblia ele poderia acrescentar um não. Se puder, me ajuda. Eu não estou com vontade de passar vento não, sem necessidade não. Né? Quem já passa no vento mesmo não querendo. Então se a gente puder, a gente passa. Então, o pregador falou que tem dois nãos na Bíblia, que ele diz assim, aqui a Bíblia escreveu não, mas você pode interpretar não só, não como ele vendeu o livro, como ele vendeu o DVDs. É esse DVD que eu na minha mão. Não, eu cheguei numa igreja, estava dando estudo, expliquei, falei, está errada essa interpretação, Deus levantou lá, os profetas lá falaram, e ele pegou um não. E aí quando a gente vai para o dicionário, quando a gente vai para a Bíblia, os dois nãos que ele disse que era não só, a Bíblia diz que quando aquele não aparece na Bíblia, ele está no absoluto e não no relativo. É absolutamente não, ele diz é não só. Vai ver a igreja dele como é que está cheia. Lotada. Aí ele fica batendo, aqui eu não quero bagunça não. Mas quando ele vai pregar a palavra, não, aqui não. Sabe? Aquele discurso, turma vai lá, né? Passa a mão e bate, passa a mão e bate. E então, quando a gente sabe dessas coisas, quando a gente conhece o texto, a gente sabe o que o texto quer dizer, então a gente tem um entendimento melhor da palavra. O que realmente Deus quer falar quando ele escolhe esse texto? Hoje eu vi um pregador, um camarada famosão, aí fui ver estava pregando no congresso, eu falei, vamos ver esse cara aí, todo mundo fala bem desse cara, esse cara está tudo como o cara. Ele pregando sobre Hebreus 14:12, sobre santificação. Irmão, mas perdido de barca, certo um tiro tem. E ele falava, porque seguir a paz com toda a santidade. Eu falei, mas não tem escrito santificação. Em lugar nenhum é santidade, é santificação. Praticação, irmão, porque você não tem. Ele abriu o leque, abriu as portas da igreja, e a porta larga, glória. Eu falei, não, como assim? Ele está falando uma coisa, o texto está dizendo outra, está dando glória. Como assim, gente? Está entendendo? Não, o texto está falando, o texto está dizendo aqui, a santificação. E lá em Romanos vai falar, santificação é a prática de usar o corpo para fazer o que é justo diante de Deus. Paulo está explicando o que é santificação. Santidade é o estado de consciência da vontade de Deus, aquilo que Deus revela. Eu gosto assim, é assim que eu te quero. Você toma consciência daquilo, você recebe aquilo, agora você só tem que praticar. Mas o camarada falou, não, a santidade é que os outros vejam Deus em você, e falou um discurso, acho que foi uma pregação de 1h10. E eu falei, irmão, pregue a palavra, pregue discurso, e filosofou, e falou dos estoicos, dos epicureus, de Seneca, e eu estou me dando prega a palavra, cara. Quando ele resolveu, meia hora depois que ele começou a pregar a palavra, porque ele estava falando uma coisa e ele estava falando outra. Esse é o conferencista, esse é o canto, o bam. Não é paga para ele com o camarada pregar aí dele, ele está falando uma coisa e o texto está falando outra. Não é que isso, sabe? Então, o texto tem algo a dizer. A exegese procura escutar o que o texto quer dizer. Por quê? Para que quando eu for orar e pedir a Deus uma revelação, Deus, como é que eu aplico isso na vida da igreja? Como é que eu aplico isso na minha vida? Como é que eu ensino isso? Quando a revelação vier, eu entender a aplicação que Deus está falando por causa do entendimento que eu tenho da palavra. Por quê? Satanás pega o texto de Salmo e tenta
te tirar da presença do Senhor. Então, a exegese ela tem essa função de exortar, de motivar a ir um pouquinho mais fundo do que está aqui, nessa parte aqui que você está vendo. Desce um pouquinho mais, entra um pouquinho mais nessa palavra aqui. Tem algo por trás dessa palavra aí. Há todo um mundo atrás dessa palavra. Então, a exegese é a tentativa aí na apostila de escutar a palavra conforme os destinatários originais devem tê-la ouvido. Descobrir qual era a intenção original das palavras da Bíblia. Para quê? Para que eu faça uma contextualização. Bem, quando o Senhor Jesus Cristo falou isso lá naquela época com aquela pessoa, a intenção dele naquela época era essa. Hoje o Espírito Santo pega aquela mesma palavra que é falar hoje com a igreja, mas o propósito, a intenção é revelado. Mas eu tenho que saber o que está lá. Sabe por quê? Porque de repente a revelação é coisa do meu coração enganoso. Porque talvez essa revelação que eu acho que eu estou tendo não é revelação, é carne, é doutrina de demônio. Sério, por isso que eu tenho que saber o que está dizendo lá exatamente, para que quando a revelação desceu, aferir, medir, lembra da exegese, medir o peso? Bater, que eu falei do ouro, fazer exegese, bater, se bate, se dá o peso, se dá o som, se o tinido é igual, para poder fazer a interpretação. Eu tenho minha cunhada, minha irmã, minha esposa, a gente estudava muito a palavra, estudava muito a palavra, quando a gente estava junto, estudava a palavra, né? Namoro de crente, mas estudava mais a palavra. Aí, um dia a irmã dela estava na escola dominical, aí o pastor está conhecido aqui de Campo Grande, falou na escola, isso. Aí ela, não é não. Aí o pastor, mas tá onde? Ela não sei, mas que não é. E ficou aquele clima dela nova convertida, mas ela tinha aprendido, ela tinha ouvido, ela tinha sido. Irmão, ele ligou, chegou em casa, ligou pra mim, apareceu na escola dominical. Eu fui, achei o texto, dei pra ela, o texto direitinho, amarrei tudo direitinho, de noite ela chegou, pastor. Falei que não era aquilo? Falei que não era aquilo? Mas foi lá com ele, conversou com ele, né, respeitando, eu falei, respeito o jeito da igreja, não peito ele não, vai dar pra você. Vai lá, chega com toda humildade e tal, às vezes no calor da pregação, eu mesmo já me corrigi várias vezes, preguei numa semana, na outra, a Ilana ela falou besteira, na próxima pregação tu corrige. Nossa, na última vez que eu preguei aqui, eu falei assim, não é assim não. Então, acontece. Então, a gente saber, né, o que a palavra quis dizer no original, fica mais fácil a gente entender o que Deus quer falar conosco hoje. Então, a exegese então tem letra A, o sentido histórico. A época e a cultura do autor e dos seus leitores, fatores geográficos, topográficos e políticos, a ocasião da produção do livro. A questão mais importante do contexto histórico tem a ver com a ocasião e o propósito de cada livro. Poxa, irmão, aquilo que vocês estão fazendo, já estão na escola dominical, estão fazendo o quê? Bibliologia, entendendo o livro. Para entender o texto do livro, fica mais fácil. Você já pegou o contexto do livro, o livro foi escrito para isso, aquilo que Mateus fala reino dos céus, Lucas fala reino de Deus. Então, quando a gente entende isso, quando a gente entra no livro, a nossa mente já está meio que preparada para entender os textos. O Senhor Jesus Cristo fala assim, vão de 2 em 2, a ninguém saudeis pelo caminho. Poxa, Jesus, pode dar a paz do Senhor para os irmãos no caminho? Não, pode não. Aí a gente, poxa, o Senhor Jesus mandou fazer evangelismo, missão, dar paz. O que ele quis dizer lá naquela época? Irmão, Jerusalém. Então eles saem da cidade de Jerusalém para ir para uma cidade vizinhança para evangelizar. Vem uma caravana de israelitas, de judeus, vindo de lá para cá. E eu estou indo daqui para lá. Quando essas duas caravanas se encontraram, não, se vier 100 pessoas chamando, vai 100. E a obra? E a obra? Irmão, o que o Senhor Jesus Cristo falou? Está aqui o caminho, sai do caminho, Xalandonai. Entendeu o que ele quis dizer? A ninguém saudeis no caminho, porque a saudação israelita era demorada. Se comia, se bebia, e o negócio era que eu estou falando, não vai dar certo. Os crentes vão se encontrar, vão tomar um suquinho de uva no sol quente, o suco não vai estar muito bom, os crentes
estiver fazendo a obra, cansei de ir na casa das irmãs, né, dos outros horários. Ai, que foto bonita! Tirar uma foto, a gente está aqui para orar. E que mudinho de planta! Sai daí, a gente está aqui para orar. Você não, ai, que mudinho de planta! Ai, que foto! Ai, cachorro! Sai andando na casa da pessoa. Tem uns crentes, né, que são sem noção. Tem uns irmãozinhos que é sem noção. Eu falo, irmão, depois a gente acabar a obra, a gente terminar a obra, a gente tem 5 visitas, essa é a terceira. Depois a gente terminar, você volta aqui, pega uma mudinha de planta, toma um café, conversa, mas agora é orar. Os irmãos falam, caramba, o colo é chato. Não, a orientação é ninguém fazer no caminho, porque a pressa é fazer a obra. Não é ficar debaixo de papo, já tem uma jurisprudência, já tem uma orientação bíblica. Vai fazer a obra, não fica perdendo tempo jogando conversa fora. Porque as más conversações corrompem. Não vos embriagueis com vinho, que é a contenda, mas é cheio de tudo, falando entre vós salmos, edificando-vos, exortando-vos. Não, foco. A obra é foco. Foco na obra. Então o Senhor Jesus Cristo está falando ali, naquela passagem, para ter foco na obra, na missão dada, para não se embaraçar com as coisas dessa vida. Paulo fala para Timóteo. Então quando a gente sai para fazer a obra, é foco. Foco, preste atenção no que está fazendo, seja lá espiritual no corpo, 100% ali, para obedecer à vontade do Senhor. Então, o contexto histórico ajuda muito a entender as passagens bíblicas. Lembra que nas primeiras aulas a gente fez a hermenêutica de crer no Senhor Jesus Cristo será salvo tudo da carne? Viu que a gente viu o contexto histórico de Paulo, de Cornélio, de Josué, contexto patriarcal, contexto em que o homem determinava a profissão e a religião da casa, por isso que foi dito aquilo. Não, quando a gente conhece o contexto histórico, fica fácil da gente interpretar o texto. Letra B, sentido literal, significado exato e rigoroso. Irmãos, isso aqui é forte. Eu vou ler, vou parar no ponto aqui e vou comentar. As palavras somente fazem sentido dentro das frases. A gente já viu isso, língua portuguesa, aquela da pontuação. E estas em relação às frases anteriores e posteriores, ok? Texto sem contexto é pretexto para heresia. O que nós estudamos aqui? O contexto de buscar em primeiro o reino de Deus e todas estas demais coisas você não precisa. Não é todas as demais coisas como muita gente prega. É todas essas. Aí a gente descobriu o que era estas. Os versículos acima, né, o contexto diz que estas eram comer, beber e vestir. Então, quando eu respeito o contexto, eu sei que estas aqui, que está no versículo 33, no capítulo 6 de Mateus, está referindo lá ao versículo 23, obviamente alguma coisa que fala estas coisas, mas embaixo estas coisas, destas coisas. Então, busca o primeiro reino e estas coisas. Então, ali a resposta está dentro do próprio capítulo, ali em cima. Eu não preciso procurar longe. Quando eu vou procurar longe, o que é isso? Contexto remoto, é distante. Remoto é porque está longe daquele versículo, está longe daquele capítulo e às vezes está até longe do livro. Esse povo em vão me adora com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15. Está onde? O contexto diz aí, Isaías, 600, 700 anos antes. Então aquilo ali que o Senhor Jesus está falando tem um contexto muito remoto, muito longe, ok? Então o Senhor Jesus está inventando, não, ele está repetindo, ele está liberando sobre o povo, para o povo, vocês continuam igual a 700 anos atrás, foram para o exílio, foram arrebentados, mas continuam rebeldes do mesmo jeito, não aprenderam nada. Olha só nessa frasezinha, só nessa frasezinha, o Senhor Jesus está pegando, está lembrando, está olhando, mas olha, não aprendeu nada. Então está repetindo de novo. Então, esse em vão, quanta história tem? Quanta coisa tem presa nessa passagem? Mas quando eu entendo o contexto dela, ela fala mais do que só aquilo que eu estou lendo. Ela tem mais a me dizer do que aquilo que eu estou lendo. Ok? As palavras no seu sentido exato e rigoroso. Devemos procurar descobrir a linha de pensamento do autor. O que o autor está dizendo e por que o diz exatamente. O que motiva o
quem está escrevendo falar aquelas palavras ou falar daquele jeito, ok? É o que a gente faz, né? Fazer a interpretação do texto. Quem escreveu, de onde escreveu, para onde escreveu, quando escreveu, qual o contexto histórico. Quanto uma dessas informações nós soubermos, mais entenderemos o texto. Quando aqui fala sentido exato e rigoroso, irmãos, lá em Gálatas tem uma passagemzinha que fala assim: quem pregar um outro evangelho que vá além desse que nós temos prego, seja nada. Irmão, no original, algumas traduções dizem que anátema é maldito. Ah, é maldito. No original é digno do fogo do inferno. Paulo está falando assim: pro quinto dos infernos quem distorce o evangelho. Que crime no inferno quem prega e distorce. Olha só, mas aqui estamos o quê? Seja anátema. Olha como é que suavizou. Não suavizado. Agora a gente entra lá no profundo, o negócio é sério. Paulo está revoltado. Não mexe com o evangelho. Não mexe com a palavra, não. Olha, então a gente tem que ter esse cuidado, né, de sempre estar procurando, principalmente os pregadores. Os adoradores que estão ali para ler, para meditar, só se quiserem e tiverem condições de adquirir um material como esse daqui que são os dicionários. Caso contrário, a Bíblia do jeito que ela está escrita já dá para salvar. Eu fiz só você saber grego e hebraico. Você tem o Senhor Jesus, fui batizado, e depois, muitos anos, muito tempo depois, que eu fui começar a mexer com esse negócio de grego e hebraico. Mas até então, eu fui salvo, lavado, remido, perdoado, santificado, deu ordem aos seus anos de meu respeito, abençoou minha vida, abençoou meu lar, me deu muitos caminhos, me abençoou, resolveu problemas, curou enfermidades, me deu vitória. Tudo na língua portuguesa. Normal. Mas aí Deus me chamou com eu quero você num negócio mais profundo, vai ter que conhecer um pouquinho mais. Você vai ter que ir um pouquinho mais profundo. Eu quero que você pregue, eu quero que você ensine. Então você só saber a língua portuguesa para a chamada que eu tenho na tua vida, não vai dar. Preciso que você saiba um pouquinho mais. Então eu tive que me aprofundar por causa da chamada. Vou pregar, vou ensinar, vou estar ministrando. Então só a língua portuguesa para quem vai se salvar está ótimo. Para quem quer um pouquinho mais, quer, sabe, algo mais, é bom saber dessas regrinhas. Hermenêutica, exegese, vão te ajudar muito. Tem uma outra passagem também na Bíblia, que é: quem não aborrecer pai e mãe, por amor de mim, não é digno de mim. Irmãos, essa palavra no original é muito forte. Entenda, Deus não está dizendo que você não deve amar pai e mãe. Ele está dizendo que você não deve amar pai e mãe mais do que a Ele. Ele não está proibindo amar pai e mãe, que até é pecado não amar. Mas quando a gente coloca pai e mãe acima, em pé de igualdade acima de Deus, a gente está com um problema sério com Ele. E a palavra ali, aborrecer, é muito forte. Então, conforme a gente vai estudando, a gente vai vendo que, né, essa questão de Deus querer, Deus tem ciúmes, o Espírito Santo tem ciúmes, é muito sério. Deus quer exclusividade. Não tem um pódio, tem primeiro, segundo e terceiro lugar. O primeiro lugar é de Deus, o segundo lugar é de Deus, o terceiro lugar é de Deus. O pódio é dele. Não pode ter nada ali junto com ele. Não pode. É acima de todas as coisas, toda a alma, todo entendimento, todas as forças, todo o coração. Não tem. Então ele já está falando ali, olha. Se você botar qualquer coisa aqui igual, em pé de igualdade comigo, tá ruim. Então a palavra aborrecer no original é muito forte. Não, eu li isso, eu falei, rapaz, para que Jesus usou essa palavra aqui, Senhor? O que o Senhor queria dizer com essa palavra? É muito forte. Não vou falar aqui, depois vocês pesquisam aí, que é forte, muito forte. Estou falando sério. Então vamos para a letra C. O sentido figurado. Esta linguagem chamada de figurada ou representativa pode ser entendida pelo contexto ou pela comparação de outras passagens no mesmo assunto. A árvore que não dá fruto será cortada. A árvore é uma figura. Para quem? Para o crente. Fruto do Espírito. A árvore que não ama, não se alegra, não é pacífica, não é fiel. Os dons do fruto do Espírito Santo, né? O Espírito Santo é uma fruta e ele tem 9 gomos: amor, alegria, paz, fidelidade, benignidade, bondade, mansidão, longanimidade e domínio próprio.
tenho que dar aquele fruto todo dia. Todo dia alguém vai pisar no meu pé, o fruto dele. Não é para tacar o fruto dele, não, é para dar o fruto. Tacar o fruto dele, é para dar o fruto. Então tem árvore que não dá fruto. E o Senhor fala, vai eu te cortar, jogar no quilo de inferno, tu vai queimar. Então a árvore aqui é o quê? Ela é uma figura de linguagem que está representando quem? O crente. E então Jesus fala em Mateus 7, pelos frutos conhecereis a árvore. O que ele está dizendo? A árvore pode estar bonita, pode estar grossa, pode estar muito frondosa, toda cheia de flor, mas se não tiver fruto não presta. Às vezes a gente olha que árvore, olha que sombra. Vou botar uma cadeirinha com uma água do colo, olha que árvore, meu Deus, que árvore. Aí Jesus está olhando para o fruto. Me serve alguma coisa, vai sombra, mas me dá fruto, você não dá fruto, né? Então a gente entende então que Jesus é o pão, Jesus é a água, Jesus é o cordeiro, então as figuras de linguagem que são atribuídas ao Senhor Jesus Cristo têm uma mensagem por trás da figura. Outra coisa também, sentido alegórico, onde se restitui o conteúdo espiritual escondido sob a letra, onde se revela que os textos sagrados dizem uma coisa diferente da que dizem à primeira vista, ou seja, as parábolas. Então, a alegoria, a gente vai ver, a gente vai fazer uma exegese de alegoria aqui, que é uma parábola, né? É uma alegoria. Quer ver uma alegoria? As parábolas são alegorias e nós, por não entendermos que ali é um sentido figurado, pessoas fazem doutrinas em cima de parábolas, em cima de alegoria. Existe uma mensagem que Deus quer nos transmitir através da parábola. A parábola é um dedo apontando para a lua. Alguém fica olhando para o dedo. Mas a intenção da parábola é que eu olhe para a lua e eu fico olhando para o dedo. Eu fico olhando para o dedo. Não, a parábola é para olhar para lá. Então a parábola é um meio de eu entender o que Deus quer falar. Ela não é exatamente o que Deus está falando. Ela é um meio, ela está apontando. Aí eu tenho que entrar na mente de Deus, tenho que orar. O que Deus quis falar aqui? Quando os discípulos falam do pão, o Senhor Jesus fala do fermento. E esquecemos de trazer pão. O Senhor Jesus não entendeu nada do que eu falei. O Senhor Jesus está fazendo uma figura de linguagem, fazendo uma alegoria, ele está usando o fermento. O que é o fermento? Doutrina de demônio, doutrina dos homens, ensinamento dos fariseus. Eles associaram o pé da letra. Jesus está falando de pão, que fermento é para ir no pão. Não estou falando de pão, estou falando de doutrina. Está vendo como é que é o negócio? Eles foram direito, ficaram olhando para o olho, para o dedo. Jesus está falando de outra coisa. Eles Jesus está falando de fermento só pode ser falta de pão, mas não multipliquei um monte de pão. Eu estou preocupado com pão. Eu não multipliquei um monte de pão. Aí eu disse, então não é essa preocupação do Senhor Jesus. Porque eles multiplicar pão. Mas na hora que eles escutaram, eles, eu acho que Jesus está falando de pão. A mesma coisa, a gente está lendo a passagem da Bíblia, tem que procurar querer entender de quem o Senhor Jesus Cristo está falando. Por que o Senhor Jesus Cristo está falando isso? Lembra quando a gente estudou aqui a hermenêutica do lobos, salteadores, ladrões? Os fariseus falavam o quê? O Senhor está falando da gente? O Senhor está mandando direto para a gente? O Senhor está mandando piada para a gente? O Senhor Jesus Cristo, olha, essa carapuça serviu. Olha, o Senhor Jesus Cristo está ali, conversando com o povo, falando nas parábolas. Os fariseus que acho que ele está falando da gente. Acho que isso aí é direto para a gente. Eles pescaram, então a gente também tem que pescar. Então a gente vê lá na Bíblia também, pescar. Eu vou dar algumas dicas aqui, vou mostrar uma coisa ou outra. E a apostila vai falar para vocês, vocês procurem ler ela até isso ficar na massa da mente. Pô, vou ler, mas tem algo a mais aqui por trás dessa passagem. Ok? O sentido tropológico ou moral impõe-se a partir do momento em que a Bíblia... Olha, eu estou começando a sentir calor. A gente tá frio lá fora, mas aqui tá gostosinho, né? Tá quentinho. Pode ligar. Isso aqui, ele vai lá no ferro lá. Liga que ele está perto dos irmãos. Tá perto dos irmãos. Aí a gente tira ali nos irmãos. A partir do momento em que a Bíblia é escolhida como livro de vida, quer dizer, escrito para a conversão do coração. O que Deus quer me ensinar nessa palavra? O que Deus espera de mim através dessa palavra? Eu trazer a palavra para mim, eu aplicar a palavra à minha vida. Geralmente
Mas o primeiro a ser cortado é ele. O primeiro corte é dele. Então a gente lê a palavra e procurar glórias, né? Procurar saber o que Deus espera de mim. Qual a área da minha vida eu aplico essa palavra? Né? O que eu faço com essa palavra? Porque ela foi escrita para 2 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 16. Toda a escritura divinamente inspirada é apta para o quê? Ensinar alguma coisa que a gente não sabe, corrigir alguma coisa que a gente acha que sabe e não sabe, redarguir, nos confrontar em alguma coisa que a gente está teimando em fazer e não é mais para a gente estar fazendo, e instruir em justiça. O que é instruir em justiça? A ortopraxia, mostrar o que Deus quer e como Deus quer. Instruir em justiça é ensinar o crente a fazer exatamente o que Deus quer, como Deus quer. A palavra de Deus então tem isso. Então eu não posso ler a palavra como uma poesia. A palavra. Problema. O crente escuta louvor para si. Aí vai lendo a Bíblia para ele também. Ele não lê a Bíblia para se santificar, para se capacitar, para ser filho, para ser mais útil. Não, ele lembra ao Senhor. Nada que falta. E fui pregar no presídio. Minha esposa falou: vou pregar. Eu escolhi Salmo 23. Armaram a cela pra gente, ficamos lá dentro da cela. Aí eu preguei o Salmo 23. Quando eu acabei de pregar o Salmo 23, a gente começou a olhar para as pessoas, veio um presidiário e falou assim: rapaz, estragou o Salmo 23, nunca mais eu li o Salmo 23. Mas não, o que eu falei é mentira, não, eu não queria saber disso não. É problema é seu. É problema é seu. Mas eles estão tudo presos, tudo arrebentado, e eu vou ficar aqui. Senhor, eu sou pastor. Nada errado, mano. Eu botei tudo. E o pessoal pensou que era de mel, né? Salmo 23, não vai trazer o melzinho para ele, não, tinha mais fel. E o fel estava fervendo, quente. Os presidiários pularam lá e vieram falar com ele: rapaz, mas você estragou o Salmo 23, rapaz. Eu gostava tanto desse salmo. Esse salmo era tão bonito, nunca mais eu vou ler salmo do mesmo jeito. Mas bem feito. Incrível, não distorci o salmo. Só que eu apliquei ele à realidade daqueles presos. Ali não era o lugar de usar salmo para fazer massagem no coração de ninguém. E eu peguei o salmo e depois a gente saiu, né? Missionário, estava tudo. Aí o pessoal: rapaz, mas eu nunca vi ninguém pegar o salmo pequeno pedacinho. Eu falei: mas mentira, não, o Bíblia não está lá. Tá, mas olha, rapaz, tu tem coragem. Dentro daquela cela, tem um monte de preso, assassino, bandido. E tu pregar o que você pegou, rapaz, mas estava cheio, né? Cheio de fala dela. Aí fala dela. Então, o salmo, as pessoas ficam lendo a Bíblia, em vez de ela usar a Bíblia para se capacitar, para se aperfeiçoar, para se aferir, para se tornar um Deus melhor, para afiar sua espada, para engrossar o seu escudo, para afiar o machado na sua obra, não. Eu fico: meu Deus do céu, parece dia da Lagoinha, Assembleia. Parece que vai dar uma massagem cheia de espuma. Eu fico olhando, gosto assim lá, né? Lá onde eu estou lá, né? Os batistão, né? Fica doido comigo, né? Já vi que tinha outra nas caras de pregador. Fui botar para pregar. A última vez que eu preguei lá, falei sobre edificação. Falei: Deus me chamou como ferreiro. Estou aqui para vos afiar, vos amolar para a obra do Senhor. Pode entrar uma atrás do outro e vem. Ai, peguei o corpo lá. Aí estou na escola de novo. Aí, Deus também guarda também nas confusões, né? A revista da lição da escola dominical. O tema que
for estudar um texto traduzido de outro idioma, para saber se a tradução de cada palavra ou sentença está em linha com o sentido original do texto em estudo. Isso aqui, geralmente, as pessoas que traduzem livros, essas coisas assim, são obrigadas a fazer exegese. Nós não somos obrigados a fazer exegese, irmão, porque a nossa Bíblia já foi traduzida pela Sociedade Bíblica do Brasil, já passou por várias revisões. Então, a nossa Bíblia está legalzinha, dá para a gente entender. Agora, se quiser pregar e na profundidade levar a igreja a um local, a um lugar em Deus, às vezes uma exegese de determinado texto vai trazer um maior esclarecimento da vontade de Deus. Às vezes nós tentamos mais profundo, trazendo ali o profundo ali, a mente da igreja inteira faz aquele Então a exegese está aí para isso, para capacitar o adorador, se ele quiser ir mais fundo, e todo obreiro que está à frente da pregação da palavra. O número 7 aqui da página anterior diz assim: exegese para a teologia é qual a história e aplicação de cada palavra de uma frase. Lexicologia para a gramática é qual a história e aplicação de cada palavra de uma frase. Você vê que exegese e lexicologia são sinônimos. Uma é da língua portuguesa e outra da ciência para estudar a Bíblia. Léxicos de Strong, dicionário Bailey-Wycliffe, aqui ó, dicionário Bailey-Wycliffe, estão aqui, né? São as literaturas sugeridas para você estudar, né? Para você estudar a palavra um pouco mais a fundo. Junta um dicionáriozinho, né? Deixa em casa. O dicionário é a mãe das definições. É um absurdo. O dicionário possui a função de registrar o uso das palavras, não de julgar a moralidade delas. Não, olha, eu comprei um dicionário, Aurélio, tem um palavrão lá dentro, né? Que deu, não, peraí. Vai jogar o dicionário fora. O dicionário só dá para explicar a palavra, não está dizendo que está certo. Eu só quero para explicar. Então, não posso ter dicionário na minha casa que é do diabo. Complicado, né, irmão? Vamos ser santos para não ser topeiro, tapado, né? Aprendam isso aqui. Jesus disse que devemos ser como meninos, porque do estágio é o reino de Deus. Sim ou não? Sim. Entenda o que o Senhor Jesus Cristo quis dizer. Ele disse para que sejamos como meninos na malícia, não sejamos inocentes, tontos, todos, infantis, imaturos. Ele está dizendo da pureza da criança, não guardar ressentimento, não guardar mágoa e obedecer às autoridades superiores a ela. Nesse sentido. Agora, com relação à prudência, à vigilância, à inteligência, ele não chamou a gente para ser menino nesse assunto. Então, tem que entender, nos quer como menino, mas não infantis. Nos quer como menino, mas não todos tontos. Né? Igual cantava ali, eu quero chegar no céu, sentar no seu colo e fazer dancinha na sua barba. Ué, que história é essa, rapaz? Papai, ao papai. Aí, rapaz, crente viaja, né? Na maionese, né? Tem uns que viaja na maionese, né? Aonde Deus me dá confiança de sentar no colo dele e fazer trança na barba dele? Não, sério, tem umas coisas assim, os crentes cantam aí, que eu fico, Senhor, não, irmão. Sério, irmão. A Bíblia aqui lá em Apocalipse, como o Senhor Jesus Cristo anda na sala, os 24 anciões saem do trono, se prostra, tira a coroa e põe a cara no chão. Alguém não, vou chegar lá, você tá, irmão, os 24 anciões, tá ruim pra ele. Esse negócio vai jogar as três, irmão, pra rir pra gente, irmão. Tá, os caras, olha Deus, os caras, sentados no colo de Deus, fazendo dancinha na barba, mano. Sério, irmão, não, olha pra Deus, Deus é Pai, Deus é Senhor, vamos ter um relacionamento maduro com Deus, tá, irmão, em nome do Senhor Jesus. Em suma, se uma definição não é definitiva, logo ela deixa de ser uma definição e torna-se uma mera suposição. O que ocorre é que as definições estão sujeitas ao autor. Logo, ele pode obter sucesso
ou não em suas suposições definitivas ou em suas definições hipotéticas. Está vendo? Definição é definição. Não é. Ah, eu tenho para mim. Eu não sei se eu falei isso aqui, mas eu, minha esposa e eu, nós defendemos a hermenêutica bíblica, a moda Bíblia. Deus em Deuteronômio, o Senhor Jesus Cristo, Paulo, eles estabelecem um determinado padrão de interpretação bíblica, que é o seguinte: pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda coisa é confirmada. Eu estou pregando aqui com base no quê? Nesse versículo, mas esse versículo você apoia onde? Em mim. Não, no meu entendimento, irmão, nós não somos o fim em nós mesmos. Quem é o primeiro e último, princípio e fim é Deus. Ele é um fim em si mesmo, nós não. Então, quando eu digo isso, eu tenho que explicar com base no que eu estou dizendo que isso é isso. Eu tenho que explicar, eu tenho que fundamentar. Existe, dentro dos evangelhos, existe uma guerra entre 2 pensamentos: o calvinismo e o arminianismo. Durante muitos anos eu falava que eu era arminista, mas aí depois, eu estudando, parei de dizer que eu sou arminista. Eu sou bíblico, né? Porque armínio é uma ideia do homem, é a visão do homem da Bíblia. Eu não estou lendo a Bíblia, eu estou crendo no que ele disse da Bíblia. Eu estou terceirizando. Calvino é a mesma coisa, ele fez uma interpretação da Bíblia, a turma gostou e seguiu ele. Armínio fez uma interpretação da Bíblia, a turma gostou e seguiu ele. São pensadores. Lembra de Paulo? Uns são de Paulo, outros são de César, outros são de Apolo. A mesma coisa, uns são de Armínio, outros são de Calvino. A gente tem que ser bíblico, a gente tem que ser beliano. Teve um debate, arministas e calvinistas. Ouvi. Irmãos, ouviram, e está aqui, mas também está aqui, mas está aqui, mas também está aqui. Eu falei, rapaz, pior que os 2 lados tem base bíblica. Lascou, irmão. Os 2 lados tem base bíblica. Mas aí surgiu um homem cheio do Espírito Santo. Aí, ele é formado em teologia, mas ele foi na Bíblia. Irmão, quais são os seus textos? Nós nos baseamos nesses 6 versículos. Versículo 1. Para fora. O texto é esse, por causa disso, deu ruim. Os caras tinham 6, ele tirou 1. Segundo, qual é? Esse aqui, está fora do contexto desse, sobrou 4. Eu falei, rapaz, estão bem, e a gente precisa de 3, eles têm 4. Aí, vamos agora ver o outro lado. Aí foi fundamentando. Não, a briga é para o pau. Só que tem coisas lá que beiram a heresia. Tipo, Deus já sabe, Deus já determinou um grupo para ir para o céu, outro grupo para ir para o inferno. Ele escolheu. Não, aí rasga a Bíblia. Aí, não, esse daqui eu não vou, esse daqui vai nascer para ir para o inferno. Aquele lá vai nascer para o inferno. Não. E quem crê e for batizado? E todos aqueles que crerem. E o crer? Não é que as pessoas vão crer. Deus vai fazer as pessoas crerem. Elas não vão crer porque elas querem. Então Deus fez robôs, fantoches. Então não tem liberdade. Então no Cristo Jesus eu não sou livre. É Deus que me controla. E Deus já determinou o avião que vai cair, o barco que vai afundar, a bomba que vai explodir. Tudo isso foi determinado por Deus. Vai acontecer segundo a vontade de Deus. Eles pensam assim, não, aí a gente, opa, peraí. Leva a mão. Quero nem conversar com vocês. É muita ruindade, é muita coisa ruim. Eles pensam muita coisa ruim. Como eu estou lá no meio deles, eu converso com eles, eu tenho que entender eles até para pregar contra, e eu fico lá. Eu vou lá, amém. Eu estou lá aprendendo como eles pensam, vendo no que eles querem e sempre olho. Eles sempre querem o que o homem diz e não o que a Bíblia diz. A fonte de fé deles é o homem. Irmão, eu já preparei a pregação. Eu vou falar. Engraçado, né, irmão? A gente bate tanto nos adventistas que creem em uma mulher. A gente bate tanto nas testemunhas porque creem em Tales. A gente fala tanto dos mormons porque creem no livro de Moroni, de Joseph Smith. A gente bate tanto
Bíblia segundo que o homem diz, eu não vou nem falar. Quem tem, vai entender. Igual os escribas lá no João 10. Mas você não está mandando piada, eu não sei. Se a carapuça servir, por que estão fazendo a mesma coisa? Terceirizar a interpretação bíblica. Eu não quero ter um trabalho que você crê. Eu tenho isso também, trabalho para dar conta de gente também. Deus. Tive um problema lá, a gente teve um problema na escola dominical, eu bati em santificação e santidade. Tem nada a ver, não é assim, porque você vem na assembleia, tua cabeça é assim, tão bitolado. Aí de novo, né? Me infernizava lá. Eu falei, vou manter a pose, eu comecei, tem que segurar. Eu falei, amém. Mas a minha posição, a Bíblia diz que a minha posição é essa. Aí eu falei, não tem nada a ver. Mas falou tudo que eles podem fazer. Cheguei em casa e falei, Senhor Jesus, eu sei que o mundo está entrando na igreja por causa da cultura. Olha só como é que é a cultura. Lá na Europa é frio. Então todo mundo anda tapado. Aqui no Brasil é quente. Então certo é todo mundo anda pelado, sim ou não? Pela lógica é, pela Bíblia é. Mas a cultura entrou. E a cultura entrou e diz que dependendo do país que você está, você tem que se vestir conforme o país. A cultura. Então quem manda hoje na igreja não é a Bíblia, é a cultura. É a cultura, lá é a cultura. Eles falam, aí eu estava falando, Deus, eu já entendi, eu sei que a cultura entrou. Mas por que entrou, irmãos? Eu estava mexendo, estava deitado na cama, minha esposa do meu lado, e a gente tinha tido essa conversa, eu estou assim no celular. Passando um filme lá, aí quando não tinha ação, quando tiro de pancada de bom, não tinha tiro de pancada de bom, daqui a pouco aparece assim, a frase: precisamos adorar a Deus usando tudo que o mundo nos oferece. A cultura do mundo, aculture-se, use tudo que o mundo tem, todas as culturas, para louvar a Deus. Eu falei, ué? Quem foi que falou isso? O cabeça deles. O patrão do calvinismo disse: use música mundana, arte mundana, qualquer coisa criada no mundo, use, porque o dom de artista é de Deus. A pessoa que tem um dom foi capacitada por Deus, então aquele dom, aquilo que ela produziu é de Deus. Aí tem arte nua, um monte de mulher pelada, um monte de coisa aí, um monte de abominação, e escola de samba, e festa, e folclore. É a cultura, é a sabedoria que Deus deu para o homem. Use isso, se envolva com isso, discute, e por meio disso louva. É a doutrina da igreja. E como é que combate esse negócio, meu irmão? Aonde lá, há 500 anos atrás, disse: ó, está liberado, está tudo liberado, vamos que vamos. E eles embarcaram, irmão. E eu fico lá dentro, meu Deus, como é que eu prego a palavra para esse povo? Deus tem me dado sabedoria, com jeitinho. Aí ele fica ali no meu pé, cuidado, você vai falar lá em cima, não fecha essa porta. Deus abriu essa porta, vai falando. Tem muita gente que liga para ele e fala: pô, você vai falar a palavra, meu irmão, tem jovens que falam com você, os jovens falam com a gente. Teve um filho do maestro da igreja lá, o maestro, e a esposa do maestro são pregadores. O garoto falou para eles que quer pregar igual a mim. Estão revoltados. Estão revoltados. Foi lá na casa deles. Esse moleque aí, o que foi, coitado do menino? Quer pregar igual você? Ih, lascou, o pai e a mãe é pregador da igreja. Então, eu estou tendo que ter um cuidado, porque eles fazem uma interpretação bíblica com base na mente de uma outra pessoa que já morreu há 500 anos, mas eles não conseguem ler o texto sem olhar para o cara. Gosto de testemunho de Jeová, né? Ele não consegue olhar para o texto. O que esse texto quer dizer? O que o Espírito Santo quis dizer quando ele mandou escrever esse texto aqui? Sabe? Onde eu aplico isso na minha vida, no meu casamento, no meu relacionamento, onde eu trabalho, onde eu estudo, no meu pai, na minha vizinhança? Como é que eu vivo essa palavra? Eles não têm essa preocupação. Eles olham para o cara: o que é para fazer com isso aqui? É para fazer isso, tá bom. Não pensa não. Nem embora. Quer? É para fazer o quê? Tá bom. E vai, eu fico olhando, né? E a gente fica lá. Então, o dicionário ele traz a definição da palavra, ok? Ele vai dizer exatamente o que aquela palavra quer dizer.
E aí a gente vai ver onde é que aquela palavra está e entender o que é que aquela palavra quer dizer dentro daquele contexto que a gente já estudou sobre isso. Vamos passar então para outra apostila. Terminamos essa. Semana que vem a gente volta nela, porque tem esse estudozinho aqui atrás, ó. A gente vai ficar aqui, ó, nesse bate-papo aqui. Esse bate-papo é maneiro. É a última página, página 55, mas hoje a gente vai pegar essa outra apostila aí agora. Meu pastor, eu vou pedir que o senhor. E eu fiquei sem. E eu dei até minha apostila, não. Ai, meu Deus, te dei. Aí? Tá não? Não. Dá uma aí, por favor. Já aproveita e já entrega isso aqui na mão do pastor. A gente vai fazer uma dinâmica aqui. Pastor vai ficar com isso aí, a gente vai dar uma olhada nisso. Irmãos, então nessa primeira página que eu dei para vocês aí, lembra que semana passada a gente falou sobre o inferno no Antigo Testamento? Que vocês não tinham folha, só eu tinha folha. Agora vocês têm a folha, tá? Tá lá, já botei lá no canal da igreja, lá no YouTube, tá lá essa aula, explicando direitinho que a palavra inferno no Antigo Testamento ela foi traduzida de sepultura, ok? Falamos sobre Provérbios, que o inferno, segundo o Provérbios, o inferno era para baixo, e a gente explicou que essa é uma interpretação equivocada, a gente explicou tudo de novo. Então a gente vai para a página de trás. Inferno no Novo Testamento. Vamos lá? Mateus capítulo 5, versículo 22. Daqui a pouco eu e o pastor a gente vai pegar essa Bíblia aí. Não sei se vai dar tempo não, vamos ver. Em Mateus 5, 22 diz o quê? Pode ver? Sim. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu do juízo, e qualquer que chamar a seu irmão de raça será réu. Raca. Será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Ok? Na apostila, a palavra inferno está em verde, do lado da palavra inferno tem um 1067, não está aí? No quadrinho amarelo embaixo, o que quer dizer essa palavra em grego? Geena. Ela é de origem hebraica e ela quer dizer o seguinte: traduz-se como inferno, isto é, o lugar da punição futura. Designava originalmente o Vale de Inom, no sul de Jerusalém, onde o lixo e os animais mortos da cidade eram jogados e queimados. É um símbolo apropriado para descrever o perverso e sua destruição. Ok? Então essa é a primeira palavra que é traduzida para inferno no Novo Testamento. E ela quer dizer Geena no grego original. Mateus 16, 18. Está lá. Edificarei minha igreja e as portas do inferno prevalecerão contra ela. A palavra inferno está em verde. O número 86 amarelo, o significado aí embaixo é o quê? Hades. Certo? O quadradinho amarelo está aí, Hades. Olha aí, do lado 86. Achamos, irmãos? Sim. Acharam Hades? Irmãos, deixa eu ver. Vamos ler até o final, depois eu volto aqui. Isso aqui é um problema sério. Vamos lá, vamos mais uma. Lucas 16, 23, já vimos, né? Vamos lá Lucas 16, 23 fala também de Hades. Inferno está aí, ó. Lucas 16, 23. Inferno, a palavrinha do lado não é 86? É a mesma de Mateus 16, 18. No original, essas duas passagens querem dizer Hades. E embaixo, Apocalipse 20, versículos 14 e 15. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Aí você vai ver ali que o inferno ali é 86. Está vendo aí da lado da palavra inferno? 86. O 86 a gente viu lá em cima que é o quê? É o Hades.
Não é Hades? Hades. Só que lá embaixo tem lago de fogo. Ok? Lago está 34,41 e fogo está 44,42. Na folha de trás está lá 30,41 é limne. Ok? Ela provavelmente ela é uma transliteração de uma ideia próxima do litoral. Então ela é de uma tradução tipo tem fonte, riacho, ribeiro, rio, lago, mar. Ela é originária de um desses nomes aqui. A palavra lago, ela é igual carro, carroça, carroceria, porta, portão, portaria. Então, existe uma palavra envolvida com água corrente que originou essa palavra que se chama lago. Então, aqui a palavra lago é lago mesmo. Ok? E embaixo, fogo. A palavra fogo é puro. E quer dizer o quê? Fogo mesmo. Então, às vezes, a palavra no original quer dizer aquilo mesmo que ela quer dizer. Não tem muito mistério, não. Tá? Então, a gente já viu que no Novo Testamento, nós temos, então, 3 palavras para inferno. Faltou aqui Lucas, perdão. Lucas 16:23. Tem aqui outra palavra inferno. Agora que eu vi, ó. O significado dela está no 15:20, que está aqui embaixo, é tártaro. Perdão, tártaro. Irmão Clão, vamos resumir rapidamente. 50-20. Isso, 50-20. E embaixo no quadrinho amarelo está explicando aí o que é essa palavra. Tártaro. De Tártaro, abismo mais profundo do inferno. O nome da região subterrânea, sombria e escura, considerada pelos antigos gregos como a habitação dos ímpios, onde sofrem punições pelas suas más obras, correspondente ao Geena dos judeus, que é aquela lá de cima que o Senhor Jesus Cristo falou. Lançar ao Tártaro, manter cativo no Tártaro. Então nós temos no Novo Testamento 3 palavras que são traduzidas para o inferno: Geena, Hades e Tártaro. No Antigo Testamento nós temos 3 palavras também. 4 não são 3. Keber, Cabar e Sheol. Tudo falando de sepultura, sepulcro, jazigo, local onde o corpo é enterrado. Então, todas essas palavras são traduzidas para inferno. Mas qual dessas 5 é realmente o inferno do Novo Testamento? Já sabemos que no Antigo Testamento eles não entendiam nada de inferno, então esquece. Eu vou fazer uma teologia do inferno no Antigo Testamento. Não, eles não sabem nada do inferno. Não tem teologia do inferno no Antigo Testamento. Eles não sabem o que é o inferno. Eles não têm noção, não têm ideia do que é o inferno. É no Novo Testamento que o Senhor Jesus Cristo explica, ensina e estabelece o ensino a respeito do inferno. Então nós temos 3 palavras no Novo Testamento, ditas pelo Senhor Jesus, ditas pela boca do Senhor Jesus: Geena, Hades e Tártaro. Qual é o problema aqui? Em Mateus 16:18 diz: as portas do inferno não prevaleceram contra ela, a igreja, correto? E a Hades. Ouça. Havia 2 homens, um rico e um pobre. O pobre se chamava Lázaro. E o Lázaro comia do lixo da casa do rico. Um dia os 2 morreram, o rico foi para o inferno, para o Hades. Correto? Não, estou falando besteira aqui. 2 de Pedro, olha, eu botei os nomes, perdão, gente. 2 de Pedro 2,4 que está a palavra Tártaro, perdão, é Pedro que fala.
Soja justa só fala perdão. Ele está junto aqui, ó. Foi perdão mesmo. Muita coisa na cabeça. Então nós temos 3 palavras, 2 ditas pelo Senhor Jesus Cristo e uma dita por Pedro. Deixa eu resolver de Pedro primeiro. Pedro usa a palavra tártaro. Irmão, isso aqui, a gente está aqui para aprender a palavra. Irmão, bate o pé no chão, bate no chão, bate. Firma mesmo, para não cair da cadeira. Agora outro exercício. Respira, vamos respirar fundo. 1, 2, 3 e inspira. Expira. Para oxigenar o cérebro. De novo, inspira. Expira. Por quê? Pedro e Judas receberam de Deus uma revelação para pregar a palavra. E eles, inspirados em Paulo, em todos os outros que já estavam escrevendo, resolveram escrever aquilo que eles receberam. Paulo, ao escrever para Tito, ele faz menção a um profeta que tinha lá em Creta, que fala, profeta que eu digo é tipo o Juca Chaves do Brasil, o Menestrel, né? Tipo o pior que tá não fica. Alguém que fala seu povo dizendo, só bando safado, só não serve para nada. Então tinha lá em Creta um que falava, escrevia, olha, o povo ruim são esses cretenses, com milhões de beberrões, ele falava. E Paulo, quando manda a carta para Tito e designa Tito, fala assim, olha, o povo é tão ruim que até eles mesmos falam mal deles. Até os seus poetas falam das suas misérias. A ilha de Creta gerou uma palavra chamada, o nome Creta gerou uma palavra chamada cretino. Então o cretino tem origem na ilha de Creta, combinão, beberrão, safadão, relaxado, né? Molenga, preguiçoso, né? Cretino, né? Então você já está vendo que o povo era ruim mesmo. Então Pedro, quando ele recebe a sua revelação, Judas também, a teologia ainda não descobriu se foi Judas que copiou Pedro ou se foi Pedro que copiou Judas, mas sabemos que um copiou o outro. Quando se estava escrevendo, um escreveu primeiro, o outro gostei disso aí que fulano falou. E eu vou colocar na minha escritura também. O que acontece? Quando a gente estudar bibliologia, a gente vai descobrir que o Antigo Testamento hebraico, como eu já falei, são 36 livros no hebraico. Quando veio para o português, pela Septuaginta para o português, virou 39. Ok? Porque o livro de Samuel, Reis e Crônicas foi dividido em 2. Mas são 36 livros no hebraico original. Então o cânon sagrado de Israel são 36 livros no hebraico. Quando fizeram a Septuaginta, enfiaram um monte de livro ali. Aí tem Judas Macabeus, que está na Igreja Católica, tem Judite, que está na Igreja Católica, tem Baraque, tem livro de sabedoria. Então, na Bíblia Católica tem um monte de livro que tinha na Septuaginta. Eram muitos livros. Mas de tanto a teologia, os pais da igreja falavam, está errado, esse livro não foi Deus que mandou escrever, esse livro não foi, eles foram tirando, só deixaram 7. Então, não é a nossa Bíblia que tem menos livros, é a deles que tem mais. Aprendam isso. Não é a Bíblia protestante que tem menos livros, é a deles que tem mais. Irmão Cláudio, como é que eu provo isso? Entra na internet, qualquer enciclopédia, qualquer site vai te dizer que o hebraico, a Bíblia hebraica são 36 livros. E aí, sempre que a gente enfiou um monte de livro lá. E entre esses livros está o quê? O livro de Enoque. Do qual Judas e Pedro fazem menção a uma passagem ali dentro. Porque eles, na inocência, acreditavam que aqueles livros eram inspirados por Deus também. Como muita gente acreditava também. Então, esse tártaro é a ideia do escritor do livro. Então isso aqui que Pedro está falando, ele buscou em outras fontes. Ele pegou isso de uma outra cultura, de um outro pensamento, de uma outra época e colocou ali, porque ele usa, isso aqui faz sentido, vou colocar isso aqui no meu livro. Assim como Paulo fez menção ao escritor, o profeta de Creta, eu também quero fazer menção a esse livro aqui que é do nosso meio, que é alguém que parece ser israelita, né? Então ele faz menção. Então essa palavra tártaro aqui corta. Não
estudiosos dizem que Paulo, quando leu a carta de Pedro ou a carta de Judas, escreveu assim: fugir das fábulas. Isso é uma fábula. E ele fala assim: toda a escritura divinamente inspirada, só os 36. Paulo está falando só os 36. Paulo está em defesa da Bíblia hebraica, da Bíblia que foi conservada pela nação de Israel. Ele fala só os que foram inspirados, que são os 36. Porque depois que fechou o cânon hebraico, que foi Esther, Esdras, Neemias, os profetas menores e o livro de Crônicas, né? Quando fecha ali o cânon, entra a fase em que Deus não conversou com Israel, os 400 anos. Só que nesses 400 anos, um monte de escritor, se achando inspirado por Deus, começou a escrever um monte de profecia. Não, Deus está me usando, Deus está me usando. Aí um monte de gente cega que não tinha contato com Deus, Deus estava calado, não estava falando com ninguém. Olhou e é bonito, olha, acho que isso faz sentido. Coloca aqui na Bíblia. Ih, que bonito, coloca aqui na Bíblia. Foi um problema que foi. Então, na época de Paulo, já tinha essa Bíblia cheia de livros. E Paulo, só o que foi inspirado por Deus. O que foi inspirado por Deus? De Malaquias para trás. Tudo que vem depois, Macabeu, Judite, Eclesiastes, Sabedoria, livro de Judas, Evangelho segundo escreveu Judas, livro de Enoque, tudo isso eram israelitas muito bem intencionados, querendo escrever alguma coisa para consolar o povo, se achando usados por Deus, mas não estavam sendo usados por Deus. Essa é a verdade mais pura. Então, irmãos, infelizmente, nosso irmão Pedro deu nome. Ele recebeu uma revelação, falou a verdade, só que ele quis trazer alguma coisa para confirmar o que ele estava falando, e não havia necessidade disso, mas ele olhou Paulo fazendo, ele falou: vou fazer também. Só que onde ele foi, a água estava suja, né? A água estava rota, a rameira suja de barro. E agora a gente sobe o quê? Geena e o Hades. Contagem regressiva, só sobrou cruz no Novo Testamento. Geena e Hades. E a Bíblia diz que as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja. E o Senhor Jesus disse que o rico foi lançado do Hades. A pergunta agora, estamos aprendendo. A parábola do rico e do Lázaro, a história do rico e do Lázaro, é uma alegoria, é uma parábola ou aconteceu de verdade? Aquilo é verdade. Cada um, né? Fica aí, ó. Se você levantar a mão depois que eu falar não for agradável para você, não fica brincando comigo, não. Não põe chumbinho na minha água, não. Então, diante dessa história do Senhor Jesus Cristo, do rico e do Lázaro, muita gente fala assim: é uma história de verdade porque fala do nome do Lázaro. Por que não fala do nome do rico? Se fala do Lázaro, Jesus sabia o nome do rico? Só sabia o nome do Lázaro? Primeira coisa. Segunda, quem diz que o nome Lázaro significa realmente o nome? Não é um amado, um amigo, um querido, alguém carente, alguém necessitado. Esse Lázaro, dentro desse contexto, não quer dizer alguém pobre, carente, que dependia de Deus, que precisava do nosso cuidado. Quem diz que esse Lázaro ali literalmente é o nome, não é o significado. Josué significa libertador, Jesus salvação, ou Josué salvação, Jesus libertador. Então, os nomes têm significados, os nomes têm símbolos. E aí eu vou dizer para você, pela Bíblia, aquilo ali é uma parábola. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo falou a palavra Hades. Ele está falando para quê? Para os judeus que tinham mentalidade o quê? Grega. O helenismo grego dominou a terra, então o pensamento daquela época era grego. A segunda língua falada era o grego. Os romanos estavam impondo, mas os romanos não tiraram o grego. Quem falava latim era mais o pessoal do grego, o pessoal do mediano falava grego e cada localidade falava o seu idioma. Lá em Israel falava aramaico. Então, o Senhor Jesus Cristo, para tentar se fazer entender, ele
Zeus. Zeus era o deus do Olimpo grego. Então Zeus era um deus, tinha vários irmãos, Afrodite, Dionísio, e tinha um monte de aquelas mulheres lá, Eros, não sei o que, Afrodite, tinha, você sabe, tem um monte de deuses lá. E ele brigou com Hades e falou assim: eu não quero mais você aqui em cima no Monte Olimpo. Ele: mas eu sou rei também, eu tenho que governar, eu tenho que governar, ele não vai governar o mundo dos mortos. Aí jogou Hades lá e Hades batizou o mundo com o nome dele. Então o mundo dos mortos se chamava Hades, que era o nome do irmão de Zeus. E aí Hades e Zeus começaram a brigar para quem tinha um domínio maior. O que Hades fazia? Queria aumentar o domínio dele. Fazendo o quê? Matando os homens. Irmãos, isso tudo é mitologia. Isso é mentira, isso não existe. Mas aquele povo sabia disso. E Jesus também fala o quê? Na língua do povo, parábola, para tentar comunicar uma coisa espiritual. O quê? Que há um destino final para a alma, um bom e um ruim, e quem está de um lado não pode comunicar com o outro, e quem está lá não pode voltar. Ele queria ensinar isso. Mas quando ele fala Hades, ele não está dizendo que, se a gente fala, não, aquilo ali é uma história verdadeira. Então Jesus está dizendo que existe o Hades, que existe um Deus chamado Zeus, que existe o Hades, então existem outros deuses. Então Deus não é o único Deus. Olha o problema de eu interpretar esse texto ao pé da letra. Olha o problema de eu interpretar esse texto ao pé da letra e falar que aqui é o inferno mesmo que Jesus está falando. Então a primeira coisa, o ensinamento é de que um local onde a pessoa vai sofrer, o outro vai ter refrigério e um não passa para o outro. Esses são os ensinamentos. Mas esse lugar, Hades, não existe. É só uma alegoria, é só uma figura de linguagem, uma parábola. Ok? Sobrou o que? Geena, lá de Mateus 5:22. É a única palavra verdadeiramente do Novo Testamento que é inferno. Inferno é lá. Bom, você tem que devolver, né? Só Jesus não dá de fora. Então a gente deixa o resto para a semana que vem. Né? Embolei bastante a cabeça de vocês. Semana que vem a gente acaba de ver Mateus 5:22 e Mateus 16:18. O 5:22 não tem muito o que dizer não. O que vai dar problema é o 16:18. Esse daqui, porque edificarei a minha igreja às portas do inferno, aqui é Hades. E agora, como é que eu interpreto esse texto? Semana que vem, tem que ver como é que interpreta esse texto. Ela quer saber se realmente Geena é inferno. A única palavra que é traduzida mesmo para inferno é inferno mesmo, é o Geena. Mateus 5:22. Entendeu? E essa é a única palavra. A comparação que Jesus faz com o sul de Jerusalém, que é aquele região onde é jogado nos mortos. Vai que não. Ali simboliza o que vai ser no mundo espiritual. Aqui no físico é uma alegoria de como vai ser no mundo espiritual. Porque ela foi uma parte que está sempre acendendo. Sempre que ela está queimando lixo ali. Então é uma figura igualzinha como vai ser no inferno. Então a palavra mais fiel ao sentido de inferno é Geena. As outras tem que interpretar. Não pode chegar ao pé da letra. Não, você vai para o Hades, o Hades não existe. Existe o Hades. Então o que vai para onde? Aí você vai para o Tártaro. Não, Tártaro também existe. Aí você vai para o Quebec. Não, Quebec é sepultura, só no caixão fica. Não, como é que é? O texto está dizendo quem é quem. Pô, aqui eu tenho que interpretar, aqui está tranquilo, aqui é o pé da letra. Inferno aqui é inferno, você tem que ficar fazendo interpretação fazendo pirueta, não. Mas aqui, se eu for pregar aqui, eu já tenho tudo para fazer as devidas compensações. Irmão, Mateus 16:18 vai dar problema. Já vou logo avisando. É problemático esse versículo aqui para interpretar ele. Mas Deus vai nos dar graça e a gente vai voltar aqui e vai continuar estudando. Não pode ser que a gente entra aí no livro aí, mas não vai dar não. Fica para a semana que vem, né? E a minha ideia é que a gente fique na apostila e o pastor vá com a gente no livro, para fazer tudo direitinho. Os irmãos entenderem que o que eu estou passando para os irmãos está sacramentado no livro, não é nada na cabeça e bem sobre isso do irmão Paulo. Deus continua abençoando a igreja, a gente agradece a oportunidade do nosso Senhor Jesus. Aleluia.
Graças a Deus. Mas se não gostaram da aula, diga glória a Deus. Glória a Deus.